Olá, seja muito bem-vindo à primeira videoaula do curso de Gestão de Conflitos na modalidade à distância. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quem nunca se envolveu num conflito na vida? Pois bem, creio que todos nós sabemos a resposta a essa pergunta. Ou seja, é praticamente impossível existir uma pessoa que nunca tenha se envolvido em um conflito. Não importa onde estamos, quer seja no trabalho, em casa, na escola, na academia, na balada ou em um relacionamento, sempre haverá conflito. E você sabe por quê? Onde existirem duas ou mais pessoas, sempre haverá conflito. Pois bem, se o conflito é algo inerente à vida e inevitável, por acaso há algo que possamos fazer quando o conflito surgir em nossa vida? Será que temos como gerenciá-lo? Será que é possível transformar o conflito em algo positivo? A resposta para todas essas perguntas é sim. É possível conviver com o conflito e ainda por cima tirar vantagens dele. E é exatamente sobre isso que falaremos nesse curso. Esse curso pretende responder a essas questões e outras mais e te ajudar a resolver os vários conflitos nos quais você se mete, tanto no trabalho quanto em sua vida pessoal. A ideia do curso é te fornecer ferramentas para que você possa gerenciar os conflitos, um pouco melhor, os conflitos nos quais você se mete. É importante frisar que este curso não pretende te dar ferramentas para intermediação de conflitos. Apesar de utilizarmos ferramentas muito semelhantes, o objetivo do nosso curso é fornecer ferramentas para os conflitos que você se envolve pessoalmente, ok? Entendido isso, vamos aos personagens que vão nos ajudar a desvendar os mistérios da gestão de conflitos. Para me ajudar nessa empreitada, vou contar a história de dois amigos. Eles estavam no mesmo barco, literalmente, pois, além de trabalharem na mesma instituição pública, trabalhavam no mesmo departamento. O problema deles é que possuíam ideias e opiniões distintas sobre as coisas, e quando um queria ir para uma direção, o outro queria ir para a direção oposta. Essa situação criava vários impasses para eles e, por conta disso, a área não estava deslanchando. No entanto, João não perdeu tempo e procurou desenvolver e apresentar boas ideias para as pessoas certas. João teve que resolver vários conflitos para poder apresentar suas ideias, pois as pessoas não entendiam muito bem o que ele dizia, o que ele queria implementar na instituição. Mas ele não desistiu e persistiu, mostrando às pessoas que era possível fazer as coisas mesmo com parcos recursos existentes na área pública. Rapidamente, ele se destacou e conseguiu ser promovido e se diferenciar em relação ao seu amigo. Por outro lado, Pedro ficou na dele, esperando as oportunidades surgirem. Com o tempo, Pedro ficou muito chateado com o amigo. Começou a pensar um monte de coisas e pouco fazia para melhorar a sua situação. Reclamava de tudo, nada era bom o suficiente, tornou-se uma pessoa pessimista e de mal com a vida. Tinha João como um traidor e mais, como um metido, pois agora tinha sido promovido e não dava mais atenção e nem tinha mais tempo para jogar conversa fora, como faziam na época da faculdade. O tempo passou e a situação foi se agravando, pois João cada vez mais estava envolvido com seus projetos na instituição, enquanto Pedro ficava mais ressentido com a falta de tempo ou, quem sabe, com o sucesso do amigo. Até que um dia João percebeu que a situação estava ficando insustentável
e decidiu que faria alguma coisa a respeito. A primeira coisa que João fez foi tentar entender o que é o conflito. Também se questionou a respeito da existência. Será que existe apenas um tipo de conflito? Outro questionamento foi: será que a forma como as pessoas percebem o mundo influenciam na geração de conflitos? Esses e outros questionamentos o ajudaram a entender melhor o conflito e gerenciar as situações difíceis em seu dia a dia de trabalho. A primeira coisa que João procurou entender foi o exato conceito de conflito e ele chegou à seguinte definição: conflito é o processo que começa quando uma parte percebe que uma outra parte afetou ou está próximo a afetar negativamente algo pelo qual a primeira parte tem interesse. Perceba que qualquer coisa pode desencadear o conflito. Basta apenas que uma das partes perceba que alguém esteja tentando afetar negativamente seus interesses. Essa definição de conflito é interessante porque não diz que o conflito é decorrente de divergências de ideias, personalidades, etc. tão somente, mas qualquer coisa pode ser o combustível para que se desencadeie um conflito, bastando apenas que a percepção de afetação negativa esteja presente na situação, naquele dado contexto. Basicamente, existem 3 tipos de conflitos: o conflito intrapessoal, o conflito interpessoal e, por fim, o conflito intergrupal. A seguir, vamos dar detalhes sobre cada um deles. O primeiro tipo de conflito é o intrapessoal. O conflito intrapessoal é aquele que envolve somente uma pessoa. É quando a pessoa está passando por problemas internos, podendo ser de ordem psicológica, física ou até mesmo desencadeado por fatores externos, como por exemplo, quando uma pessoa precisa agir externamente, por coerção de um chefe, por exemplo, de modo que conflite com seus valores internos. Um exemplo clássico dessa situação na área pública é quando utilizamos o carro da unidade em que trabalhamos para buscar o filho do diretor na escola. Muitas vezes, esse tipo de conflito pode interferir no dia a dia organizacional, pois uma pessoa que está passando por um problema interno pode tornar o ambiente de trabalho um inferno para os que estão ao seu redor. Essas pessoas e seus problemas são como um copo cheio de água. Imagine que eu esteja segurando um copo cheio de água e você esbarre em mim. O que pode acontecer? Muito provavelmente a gente vai se molhar. Da mesma forma, uma pessoa que está passando por conflitos intrapessoais pode gerar conflitos no ambiente de trabalho. Em nosso curso, não estudaremos esse tipo de conflito, ok? Mas você pode estar se perguntando: e se tiver alguém no meu departamento com esse tipo de problema? O que devo fazer? Bem, primeiro, esse é um problema que cabe ao gestor resolver, o gestor da área resolver. E se você é o gestor da área, o que você deve fazer? Geralmente, para tratar problemas intrapessoais, é importante contar com apoio profissional, com ajuda profissional, quer seja de um médico, um terapeuta ou um padre, um pastor, né? Mas é importante que o gestor da área identifique e chegue nessa pessoa e encaminhe, oriente essa pessoa a buscar um tratamento profissional para que possa resolver essas questões, sempre com muito cuidado, com muito zelo, tratando com respeito aquela pessoa humana que está passando por problemas ali no teu departamento, na tua área, ok? Agora vamos para o outro tipo de conflito.
O segundo tipo de conflito que vamos tratar é o interpessoal. O conflito interpessoal é aquele que ocorre entre duas pessoas, devido a vários fatores, dentre os quais divergências em seus valores, princípios, ideias, convicções, personalidade e estilo de decisão. Esse será o tipo de conflito que abordaremos em nosso curso e, por conta disso, não vou me deter nele nesse momento, ok? Agora vamos para o último tipo de conflito. O último tipo de conflito é o intergrupal. O conflito intergrupal, como o próprio nome sugere, é aquele entre grupos distintos de pessoas e ocorre, geralmente, em decorrência da limitação de recursos disponíveis, né? Porque normalmente os recursos, quer sejam financeiros, humanos, alimentícios, seja lá o que for, eles são limitados, fazendo com que tanto grupos dentro de uma empresa ou nações entrem em disputas acirradas pela aquisição desses recursos que são limitados. Um bom exemplo disso são as disputas por recursos financeiros entre os departamentos de uma empresa, ou a disputa territorial que ocorre, por exemplo, há anos entre Israel e a Palestina. Também não abordaremos esse tipo de conflito em nosso curso, mas eventualmente poderemos esbarrar nele em algum momento, visto estarmos tratando do conflito dentro das organizações, ok? Bom, chegamos ao fim da nossa primeira videoaula, espero que você esteja gostando, tenha gostado até o momento. Um abração a todos, fiquem na paz e até a próxima videoaula.